chegamos ao último dia da nossa série Intoxicados. Repensamos a nossa maneira de ver e usar o celular nas últimas semanas, sem dúvida nenhuma. Foram 9 semanas, hoje a 10ª, com 12 maneiras colocadas pelo Tony Reinke. E hoje estamos aqui para encerrar o assunto e nos perguntar, ok, e aí? E agora? O que a gente faz com tudo isso? Para poder responder essa pergunta, sem dúvida nenhuma, cabe aqui um resumão. Então, vamos lá. Aliás, se você leu o livro comigo e ficou maluca com os meus pulos, semana que vem é o 7 e o 12, a outra semana é o 3 e o 5, etc. Eu espero que se você fez isso, quando você chegou no último capítulo, você deve ter dado risada. Alto, espero. Quando você chegou na conclusão do livro e viu que o próprio autor, quando ele começa a revisar, ele mistura totalmente os capítulos, agrupando essas 12 maneiras numa configuração totalmente diferente de como os capítulos são apresentados. Então, no fim, eu até tinha a minha mentalidade parecida com a dele. Mas vamos lá. Os nossos celulares estão nos transformando e minando a nossa saúde espiritual. Por quê? Porque eles turbinaram as possibilidades de distração e eles aumentaram também a sensação de que a gente não pode perder nada, que a gente precisa ficar sempre por dentro, sempre antenado, sempre sabendo de tudo. Os celulares também fazem com que a gente não preste atenção em quem está fisicamente presente e nos torna curiosamente solitários, já que as interações frenéticas e tão possíveis que acontecem no celular, não todas, mas muitas vezes podem ser apenas interações superficiais, que não aproxima ninguém de ninguém verdadeiramente. A gente acha que a gente está em contato com todo mundo, mas os nossos amigos próximos vão sendo um círculo cada vez menor. Além disso, a gente tem ficado mais duro uns com os outros, a gente tem perdido a empatia, simplesmente porque a gente não foi feito para se relacionar com imagens, né? Então, porque a gente vê só uma imagem na tela, a gente fala o que quer e depois a gente simplesmente apaga se a gente achar que a gente foi duro demais e tal, como se isso resolvesse o problema. Mas aí a gente inclusive lembrou que as regras de comunicação, que são tão verdades nos relacionamentos reais, também devem valer e ser aplicadas quando a gente está interagindo pelo celular. Os celulares alimentam o nosso desejo por aprovação imediata. Por isso, cada vez mais a gente produz conteúdo artificial, programado, editado, planejado. Nós não somos verdadeiramente nós mesmos nas telas. E com frequência a gente esquece que se nós não somos, o outro também não é. E a gente se compara com o palco dos outros e com frequência a gente tem sentimentos também de inveja, ciúmes, frustração e isso vai também, toda essa superficialidade que o celular nos coloca em risco para ter, aumenta a nossa solidão e a superficialidade dos nossos relacionamentos. Os celulares têm feito com que a gente se acostume a ler tudo rapidinho, a consumir tudo com urgência, a passar por várias coisas muito rápido e ao mesmo tempo, e com isso a gente também vai perdendo algo precioso para a vida cristã, que é o letramento. A gente vai perdendo o letramento, vai tentando começar a querer ler a Bíblia da mesma forma que a gente leu um feed do Facebook, do Instagram, de onde for. E a gente vai perdendo a capacidade de ler com concentração, de ler devagar e de dar um sentido real e propósito para as coisas. A gente tem corrido o risco de ficar perigosamente confortável com os nossos vícios secretos, acreditando que o que acontece nas telas ou o que acontece no virtual não é parte de quem ou do que nós realmente somos. E aí isso entra em toda uma discussão sobre identidade, e a gente teve um episódio só para falar sobre isso também, que os celulares tornam evidentes as nossas verdadeiras paixões. Nós somos aquilo que nós adoramos, os conteúdos com quais nós interagimos, curtimos, consumimos e produzimos revelam o nosso coração e revelam onde está ancorado o centro das nossas afeições. Então, diante desses perigos, essa é uma síntese de todos eles, a gente não parou só por aí, não foi só uma série só de más notícias, de mostrar, olha, tudo isso está acontecendo, não há esperança, não há o que fazer. A gente também passou por alguns alertas, algumas questões essenciais da gente refletir para combater cada uma dessas maneiras, que foram: a gente precisa minimizar as distrações desnecessárias da vida para a gente conseguir ouvir a Deus. A gente precisa abraçar as nossas limitações como seres encarnados, ou seja, seres que são limitados a um corpo, que não conseguem estar em vários lugares ao mesmo tempo, que precisam estar em um lugar de cada vez para estar ali
plenamente. E a gente também combate essas maneiras quando a gente se lembra do nosso papel como cristãos de lidar uns com os outros com graça e gentileza, dentro e fora das telas. Nós nos lembramos da importância de buscar a aprovação final de Deus e não dos homens. A importância de valorizar o dom e o privilégio, como eu já falei, que é a gente ter letramento e buscar uma leitura pausada, concentrada, porque isso vai nos equipar para preencher a nossa mente com a palavra de Deus, que não vai ser consumida numa sentada só. Como eu disse no episódio, não é um livro como os outros, que a gente lê de ponta a ponta e põe na prateleira, lido. É um livro que a gente vai se debruçar a vida toda e cada vez que a gente se debruçar sobre ele, a gente vai aprender uma coisa nova. É alvo de estudo por toda a nossa vida. Precisamos também exaltar a Cristo para sermos moldados à sua imagem. E aí a gente, quando faz isso, a gente procura atender às necessidades daqueles que estão próximos de nós. A gente se preocupa, volta a se preocupar ou se relembra da importância de se preocupar com o outro. Não o trata mais de forma dura, de forma fria, como os relacionamentos superficiais, se consumidos pela raiva, nos fazem fazer. Atacar os outros e dizer o que quer para os outros, porque eu não tô vendo a pessoa mesmo, então eu falo o que eu quiser. Enfim, isso é uma síntese do que teve até agora. E a gente precisa avançar um pouquinho hoje para concluir essa conversa, pensando mesmo no que vem daqui para frente. Além de todas as implicações e alertas que a gente viu nesses episódios ao longo de todas essas semanas, o que mais tem para ser dito? E aí, no livro, o autor ele continua o capítulo trazendo uma reflexão que eu já trouxe, mas que é importante retomar, que eu trouxe lá na série Remindo o Tempo, e que eu inclusive acrescentei no e-book fazendo menção a esse livro e também ao livro do C.S. Lewis. Talvez você se lembre, se estava aqui na série ou se leu o e-book, o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele faz uma alusão no capítulo, nesse último capítulo, a esse livro, que é um clássico, em que um diabo mais experiente está tentando ensinar um diabo mais novo as suas técnicas para enganar e para laçar os seres humanos para o inferno. E o que é mais curioso e incrível e desesperador nesse livro é que o diabo, ele ensina o seu aprendiz a fazer tudo aquilo que é possível, não para que o ser humano faça coisas horrorosas, terríveis, escabrosas, porque isso ele reconhece, são poucos, entre aspas, os que vão fazer. Mas ele faz de tudo para que a rotina do ser humano seja cheia de coisas inúteis, cheia de coisas fúteis, cheia de hábitos e de práticas que não acrescentam nada. Não que elas sejam inerentemente ruins, mas elas são fúteis, elas não levam a lugar nenhum. Nada somam a nossa verdadeira missão e propósito, e que fazem o homem dizer ao final de tudo, como ele bem coloca no livro, vejo agora que desperdicei a maior parte da minha vida sem fazer o que deveria e nem o que eu desejava fazer. E essa é a sensação que muitas vezes a gente tem depois de um dia que é entregue ao celular, que a gente passou o dia rolando a tela. Uma mente vazia, mas ao mesmo tempo lotada. Constantemente ocupada, lotada de informação, mas que não servem de nada, coisas inúteis no final das contas. E aí quando a gente se deixa levar pelo uso desenfreado de tela, não só das redes sociais, mas de todas as telas de maneira geral, a gente está se enganando. A gente está pensando que a gente está mais próximo uns dos outros, quando na verdade a gente está se alimentando de relacionamentos superficiais, deixando de alimentar os que convivem ao nosso lado, os relacionamentos que importam, de pessoas próximas. A gente pensa que a gente está muito bem informado, mas a gente vai perdendo o sentido real das coisas, porque tudo é tão farto, tão intenso, tão frenético, que não é mais possível a gente discernir as coisas com clareza. A gente pensa que a gente está com tudo que a gente precisa para a gente conseguir se organizar melhor, com todos os aplicativos, ferramentas ideais, mas na verdade o que a gente está fazendo é cedendo a mais e mais distrações de tudo que está ao nosso redor. E aí quando a gente vai pensar no nosso propósito, a gente perdeu a visão do nosso propósito, que foi tema de um dos episódios aqui. Então a gente viu isso muito até agora. E agora é a hora, sim, de fazer aquela pergunta. E aí? Mas e aí então? Tudo isso para quê? Qual que é a solução? É a abstinência completa das telas? Ainda mais agora, né, em que as telas e a tecnologia são o mais próximo do que a gente consegue de muitas das nossas interações anteriores. Ou será que é possível, como eu coloquei na série anterior, remir a tecnologia?
remir as redes sociais, remir as telas, aproveitar ao máximo e usar com sabedoria. E aí eu quero caminhar para essa discussão pensando em duas palavras, que não serão novidade, muito provavelmente, mas que eu acredito que elas são a resposta. Autocrítica, como eu disse, não é novidade, e a outra, consciência, da qual a gente também já falou. Porque como eu já falei em quase todos os episódios, a autocrítica na era digital é uma disciplina necessária. É um ato de coragem. A gente não pode mais simplesmente receber tudo sem refletir naquilo que isso está causando em nós. E aí, como diz um autor chamado Jacques Ellul, citado pelo Heinck no seu livro, é por meio da nossa capacidade de criticar que nós vamos mostrar a nossa liberdade. Essa é a única liberdade que a gente ainda tem, se pelo menos tivermos coragem de agarrá-la. E olha que interessante, olha como essa discussão faz sentido. Nós somos livres ou estamos libertos das tecnologias quando a gente consegue criticá-la cuidadosamente e honestamente. E quando a gente consegue limitar o que a gente espera que ela faça na nossa vida. Quando o nosso relacionamento com a tecnologia é assim, nós estamos libertos dela, nós somos livres dela. Nós usamos a tecnologia a nosso favor. Não é a tecnologia que nos tem, que nos detém. E nós somos escravos, por outro lado, da tecnologia, quando a gente não consegue fazer autocrítica. Quando a gente não consegue fazer isso de uma forma adequada. A gente não para pensar nela, no que a gente consome, nos seus efeitos, e a gente vai indo com a maré. Isso a gente não pode mais permitir que aconteça. Não depois de tudo isso, não depois de toda essa discussão. E ele, inclusive, o autor, o Tony Heinck, ele parafraseia Marcos 8,36 de forma bem palpável quando ele pergunta o seguinte sobre a autocrítica. O que aproveita ao homem ganhar todos os mais recentes dispositivos digitais e dominar todas as técnicas em telas sensíveis ao toque e perder a sua alma? O que aproveita ao homem viver uma vida imersa na tecnologia e perder a sua alma? Do que vale tudo isso? Do que vale toda essa coisa que tem nos tornado freneticamente dependentes dela, né? Em um ato que ele chama, de novo, de autocrítica corajosa, ele sugere, então, 3 perguntas para que a gente comece a pensar nesse nosso e daí? O que eu faço agora? As 3 perguntas são as seguintes. Os meus hábitos no celular, eles me movem em direção a Deus ou eles me movem para longe dele? Segunda pergunta, os meus hábitos no celular, eles edificam a mim e aos outros ou eles nada constroem de valor duradouro? E a terceira, os meus hábitos no celular, eles expõem a minha liberdade em Cristo ou a minha escravidão à tecnologia? Já tem muito o que pensar só com essas 3 perguntas, né? Quer que eu repita? Eu vou repetir. Os meus hábitos no celular me movem em direção a Deus ou para longe dele? Os meus hábitos no celular edificam a mim e aos outros ou eles nada constroem de valor duradouro? E os meus hábitos no celular, eles expõem a minha liberdade em Cristo ou a minha escravidão à tecnologia? Pensamos? Já pensamos, ou vamos pensar, vamos ficar pensando. Mas vamos seguir. Qual é a solução, então? É queimar tudo? É jogar o iPhone fora e comprar o Nokia tijolinho especial do Rubinho Barrichello vermelho? Eu não sei se você lembra desse, mas eu lembro porque esse foi meu primeiro celular. Eu ganhei com 18 anos e eu lembro direitinho dele. Inclusive, eu ganhei esse celular no dia do meu aniversário, só um breve parênteses. Ganhei esse celular no dia do meu aniversário. O Sasha entrou no meu quarto já com o celular que meus pais tinham me dado, já todo configurado, chipado, nem sei se tinha chip na época, mas enfim, pronto para funcionar. Jogou o celular embaixo da minha cama e começou a me ligar. E aí eu tava me arrumando para ir para um curso de capelania, junto com a Bibi, que tá aqui, inclusive. E aí eu fiquei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá tocando telefone aqui dentro. Aí eu achei meu celular embaixo da cama, foi muito legal. E eu levei toda feliz o meu celular pro curso de capelania. Meu celular Nokia, tijolinho, não fazia nada, só ligação. Só isso que o telefone fazia, só ligação. Mas enfim, será que a solução é isso? Vamos voltar para ele? Todo mundo com Nokia vermelho, tijolinho? Não. Eu espero de coração, inclusive, que essas alturas do campeonato, quer seja essa sua primeira temporada comigo ou não, você já sabe que eu não vou dar esse tipo de resposta. Avalie você, autocrítica. É você que me diz se o celular vai continuar servindo para você ou não. Tem gente que consegue domar tudo isso. Tem gente que realmente precisa de um tempo, precisa pensar com seriedade em fazer momentos de pausas, porque é demais. Então é com autocrítica, com humildade e com consciência, debaixo da orientação divina, que a gente vai fazer ou saber o que fazer.
Mas uma coisa é muito verdade, a gente não pode ser arrogante, qualquer que seja a nossa decisão. Sabe por quê? Porque existem dois tipos de arrogantes. Tem um arrogante que passa longe da tecnologia e ora como aquele arrogante da Bíblia, de um trecho que a gente já tratou aqui em outra série. Deus, muito obrigada, porque eu não sou que nem essas malucas viciadas em celular. Obrigada porque essa série, na verdade mesmo, ela nem foi pra mim, porque eu não tenho esse problema, eu não sofro com isso. Quem tem esse tipo de problema, provavelmente é porque não sabe que é problema na vida. Então, muito obrigada, Deus, porque eu não sou como elas, que se distraem com futilidades em um mundo de mentiras. Mas tem um outro tipo de arrogante também. Tem um arrogante que ama a tecnologia e diz o seguinte: Deus, muito obrigada, porque eu não sou que nem aqueles seres alienados que não têm capacidade de se atualizar com o mundo real, porque é muito indisciplinado para domar isso tudo por conta própria. Que a gente consiga fugir de ambos e assumir uma posição. Primeiro lugar, então, autocrítica. Segundo, consciência. Nós precisamos de limites. E nesse sentido, tem mais algumas perguntas que eu acho que pode nos nortear em relação a que lugar os celulares e tecnologias têm ocupado na nossa vida. Será que eu estou gastando dinheiro demais com o celular? Tipo, eu preciso mesmo ter o último modelo com mais memória? Tem sempre que ser o mais atualizado? Se você tem condição financeira para isso, ótimo. Mas se a coisa é um pouco desproporcional, cabe avaliar. Se você não está entrando num jogo perigoso de querer ter sempre o último, sempre o melhor, gastar dinheiro demais com algo que, na verdade, tem que ser dominado por você e não o contrário. Será que as atrações do meu telefone me isolam das pessoas e das necessidades reais daquelas pessoas que estão à minha volta? Será que eu quero... Essa dói. Será que eu quero que os meus filhos me vejam o tempo inteiro com o celular na mão? Será que eu quero mesmo que os meus filhos me vejam excessivamente olhando para alguma tela, concentrado em alguma tela, conforme eles estão crescendo? O que esse meu hábito está projetando neles? O que eu estou ensinando para eles quando o celular não sai de perto de mim, não sai da minha mão? E seguindo na linha dos limites, a gente pode também ser prático em alguns pontos. E aqui é importante trazer de volta algumas coisas que a gente já tratou. De todas as dicas muito úteis que são apresentadas no decorrer do livro, tem algumas para mim que foram muito significativas e que desde a série Remindo o Tempo eu já tenho colocado em prática. Ainda não estou totalmente da forma como eu gostaria de estar em relação ao uso do celular, mas enfim, desligue notificações. Se você assistiu o Dilema das Redes, se você leu qualquer outro livro além desse que fale sobre interação digital, esse parece ser o aviso que pipoca com mais frequência. Desligue as notificações não essenciais. Desligue as notificações. Apague aplicativos inúteis. Aqueles aplicativos que você baixou e nem sabe por quê, tá lá, mas não te acrescenta em nada, mas você fica olhando porque tá lá. Reconheça que boa parte daquilo que você responde rapidamente ou no mesmo momento pode esperar. É coisa de trabalho? Não é urgente? Tá fora do horário de trabalho? Dá para esperar? Espera. É conversa de amiga? Legal, gostoso, tal, mas você tá fazendo uma outra coisa? É uma conversa que não é urgente? Dá para esperar? Espera. A gente não precisa, essa a gente já falou, a gente não precisa ter tudo, estar em tudo. E nesse caso aqui, no que diz respeito à tecnologia. Então você não precisa estar em todos os grupos de WhatsApp, você não precisa ter Telegram, você não precisa assistir todas as lives, nem ter todos os canais possíveis desse planeta. A gente não precisa estar em todos os grupos de estudo, todas as muitas possibilidades muito boas que a conexão tem feito a gente ter acesso. A gente não precisa estar em tudo. A gente também não precisa ter tudo. E a outra questão que a gente já tem falado, mas que não dá pra gente passar batido depois de um episódio como esse, é imponha momentos desconectado. Imponha momentos offline na sua rotina e lute para respeitar esses momentos. A gente não pode estar conectado o tempo todo. Quando a gente vai fazer refeição com a família, com os amigos, o ideal é que a gente deixe o celular longe. E o mesmo deveria valer quando a gente está passando um tempo com os amigos ou com a família. E aí o Tony Heinck traz algo que outros autores também trazem, que é o sabático da tecnologia. 1 hora por dia, longe do celular, 1 dia por semana e 2 paradas de 2 semanas por ano. É aí que a coisa pega. Se você nunca tinha ouvido isso, porque você chegou nessa temporada, isso pode ser difícil para você. Você pode pensar, puxa, 1 hora por dia tudo bem, mas 1 semana não dá, 1 semana eu não consigo. Escolha um dia nessa semana agora para fazer esse teste. Fique sem o celular, vê o que vai acontecer. 1 dia inteiro. Faça e avalie, faça periodicamente isso. E não é uma regra assim, então é um mandamento, precisamos fazer isso. Não, mas veja como você fica.
Porque isso pode fazer, esse exercício de conseguir ou não conseguir fazer isso, pode revelar muito mais coisas sobre você do que você mesmo sabe agora em relação ao seu uso do celular. Enfim, para finalizar, ainda nessa linha de exercícios que mostram muita coisa do nosso coração, o Tony Reinke propõe que a consciência, que a gente está falando sobre a consciência por meio desses exercícios, né? Ela vem por meio de testes. Então, testar a nós mesmos. E aí ele faz uma alusão até com a própria questão nutricional. Quando a gente vai fazer uma dieta por conta de saúde, existem alimentos que a gente quer testar para saber se eles fazem bem ou não pra gente, e a ideia é corta aquilo por algum tempo e observa as reações. Mas observa isso de forma intencional. Começa a observar, fala, puxa, cortei o queijo, vou ficar uma semana vendo se mudou alguma coisa em mim ou não, sabe aquela coisa assim? E a mesma coisa, o que acontece com você no dia do detox digital? Como que você fica quando você fica o dia inteiro sem celular? O que acontece com o seu corpo, com a sua mente, quando você deixa de abrir o Facebook por uma semana inteira? Quando você deixa de ler aquelas brigas de primeiro turno, de segundo turno, de não sei quem falou um negócio que não tá certo, e de que qualquer outra questão. Quando você deixa de abrir o Facebook por uma semana, o que acontece com você? Quando você silencia a notificação, quando você silencia grupo, quando você sai de grupo, quando você não responde e-mails que não sejam urgentes pelo telefone, você espera chegar no computador para fazer isso, o que acontece? O que acontece com a sua vida devocional quando você coloca tudo isso em prática, quando você escolhe deixar o celular de lado? O que acontece na igreja quando você deixa o celular no carro? Enfim, essa é a proposição final dele. Faça o teste. O que fica, então, é autocrítica e consciência. Avalie e faça escolhas sábias, à luz de tudo aquilo que a gente viu e aprendeu ao longo dessas 10, contando com hoje, semanas. Que a gente não deixe de ser transformado por aquilo que a gente aprendeu. Que isso traga mudanças reais na gente. Que a gente se proponha, tenha humildade para fazer esse teste. Que a gente comece a avaliar aquilo que a gente tem feito e consumido. E aí eu termino mais uma vez lendo os parágrafos finais do capítulo de encerramento, lá na página 246, para quem tem o livro, é por aí que eu vou ler. Ouça seu corpo, ouça sua alma, e use essas avaliações para estabelecer princípios para os seus hábitos no celular. Considere os impactos negativos para avaliar suas práticas e permita que os impactos positivos estabeleçam princípios para estratégias futuras. As perguntas que fazemos sobre os nossos celulares são urgentes. Muitos de nós gostariam de responder a essas perguntas com uma lista de regras de uso dos smartphones, mas a gente não pode simplesmente copiar e colar uma mesma lista na vida de todo mundo. Conforme você determina os seus limites no celular, faça uma dieta de rodízio, ore, use seu smartphone com a sabedoria de Deus e por todos os meios necessários, permaneça vigilante para evitar a armadilha de Satanás, que é a armadilha do nada, de uma mente lotada de coisas vazias, de uma vida repleta de coisas fúteis, não de coisas ruins, de coisas tenebrosas, horrorosas, escabrosas, mas uma vida que... A vida blé, lembra da vida blé? Se você tá aqui faz tempo... Uma vida que não acrescentou nada e a gente tem se tornado extremamente em situação de risco de viver essa vida se a gente for consumido pelas distrações e por todas essas maneiras que o celular tem trazido pra gente. E assim nós encerramos mais uma temporada. Que Deus nos ajude a ser transformados por essa verdade, por essas verdades. Amém? Gente, vamos falar sobre encerramento. Tem algumas palavrinhas ainda. Eu sei que hoje foi um pouquinho mais longo, mas eu ainda não terminei. Olha só. Retrospectiva 2020. No dia 18 de março desse ano, 5 dias depois do fechamento de boa parte do país por conta da pandemia do coronavírus, começaram as lives da quarentena. E do dia 18 de março para cá, o que já aconteceu? Primeiro, série Deus Incomparável, refletindo sobre os atributos de Deus. 22 episódios, 20 atributos. Encerramos com o Salmo 139, com cafezinho virtual, 96 fotos de pessoas que participaram. Teve vídeo de encerramento com música, com fotos de todo mundo, com a revisão dos atributos. Eu, que não sabia nem se a quarentena ia durar os 22 dias pra gente terminar aquela série.
Me vi encerrando uma primeira série e planejando a outra. Depois de tanto carinho de vocês, o continua naná, fica naná, continua naná, veio a outra. Mas no meio de uma e de outra, teve ainda uma live com Sasha, meu irmão. Santos porque ele é santo, quem lembra dessa? Depois dessa temporada e dessa live do meio do caminho, teve a série Contentes em Qualquer Situação. Nós falamos sobre contentamento. 13 episódios. Talvez a série mais emocionante por conta das verdades profundas e transformadoras e também a mais divertida. Porque teve citação do tio Ben, teve citação da Dory, teve gente achando que a manga da minha blusa era gesso no meu braço, quem que lembra disso? Teve a Esther entrando um dia que o Luiz teve que sair para trabalhar e comentando nas lives, teve meu bolo desconstruído, meu cheeseburger desconstruído, devidamente redimido algum tempo depois, e teve a live de encerramento, né, gente? A live de encerramento que levantou poeira gospel aqui, com a gente cantando músicas da temporada com o Rodolfo do Palavra Encanto. Além disso, teve a estreia do canal do YouTube. Canal do YouTube no dia 23 de maio, no meu aniversário. Tanto carinho recebido de vocês. Por causa dessa série e dos pecados de descontentamento, a terceira temporada, que veio algumas semanas depois, foi um desdobramento lógico. E ela veio, como eu disse, algumas semanas depois. Embaixo do tapete, terceira temporada, expondo as sujeiras dos pecados toleráveis. 19 episódios, em cima dos pecadinhos que a gente acha que são bobinhos, que é uma machadada atrás da outra, como vocês se acostumaram a chamar, né? Os pecados que a gente achava que eram bobinhos, mas que quando a gente começou a ouvir, a gente viu que não era bem assim. Vocês se acostumaram a chamar de uma machadada atrás da outra, mas quanto a gente aprendeu naquela série sobre o nosso Deus santo e misericordioso. Puxa vida! Quanto a gente não aprendeu a admirar e reconhecer a nossa necessidade do evangelho todos os dias. Teve live de encerramento com Sasha, exaltando a suficiência das escrituras. Teve a Esther realizando o sonho de recitar um versículo na live. E depois disso, uma pequena pausa do recesso antes de uma outra novidade. Quarta temporada, Remindo o Tempo. Ela veio já num novo formato. 8 episódios, agora uma vez por semana, não mais aquela correria de todos os dias. E nessa temporada a gente refletiu sobre o uso do nosso tempo a partir de princípios bíblicos. A animação de vocês com conteúdo ao longo das séries anteriores me fez produzir um e-book para acompanhar a série e eu agradeço de coração a todos aqueles que adquiriram e que têm divulgado. Nessa série sobre administração do tempo, a gente viu que produtividade é usar tudo que a gente tem para dar glória a Deus e fazer o bem às pessoas. E que muitas vezes o nosso tempo de tela tira o nosso foco do que é mais importante. E quando a gente viu isso acendeu a luzinha do quê? Da quinta temporada. Intoxicados, repensando a maneira de ver e de usar o celular. 10 episódios falando sobre isso e agora a gente está aqui, em dezembro. Tudo isso, gente, tudo isso do dia 18 de março até hoje, dá 73. 73 devocionais, 73 lives. E eu digo para vocês que isso é puríssima graça de Deus na minha vida. Eu sou grata a Deus por esses 73 episódios. E eu digo de coração que eu não vejo a hora de produzir mais 73 ou mais em 2021. Mas eu entendi que depois de alguns dias em oração e revendo muitas das coisas que eu aprendi, inclusive aqui com vocês, em preparar essas lives, que realmente em 2020 não cabe mais nenhuma. Esse fim de ano tá pesado, tem muitas demandas de muitas outras ordens aparecendo e eu achei melhor encerrar a temporada de lives por aqui. Então, eu decidi que a série sobre o nome de Jesus, que eu tinha falado, ela vai acontecer, mas ela vai acontecer só em forma de texto no Instagram, exclusivo no Instagram. Assim que acabar a série sobre o nome de Deus, que já está acabando, e aí em 2021 nós voltaremos. Claro que vocês vão saber disso com antecedência, porque eu vou parar de fazer as lives, mas o Instagram vai continuar por lá. Os planos e projetos, eles são muitos. É Deus que dirige os nossos planos, é Ele que sabe quais deles vai realmente acontecer. Mas eu espero poder contar com vocês, com animação, com carinho, com as piadas, com incentivo, encorajamento e apoio absurdos que eu recebo de vocês, pelo tempo que Ele permitir que essas lives e que esse ministério aconteça, tá bom? Então, pessoal,
É isso aí. Boas festas, né? Feliz Natal para todo mundo. Jesus nasceu. Jesus nasceu e isso acende a nossa esperança em dias de tanta incerteza. Ele já veio e ele vence no final. Que a nossa alegria esteja baseada nisso, hoje, amanhã, dia 24, 25 e em todos os dias do novo ano. Obrigada, pessoal. Eu vou sentir saudade, pode ter certeza disso. E a gente se vê oficialmente em 2021, provavelmente ali no final de janeiro, comecinho de fevereiro. Mas no Instagram, como eu disse, vocês sempre me acham nos stories quase todo dia, no feed com a série sobre nomes de Deus, nomes de Jesus, e seguido também por alguns materiais, lista de leitura para 2021, algumas coisas que já estão preparadas para vocês para esse fim de ano, tá bom? Então até a próxima, que Deus abençoe vocês e eu não vejo a hora de voltar. Estaremos juntos se Deus quiser. Um beijo, tchau, tchau!